Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Isabel Cristina, sou acadêmica do curso de enfermagem na Universidade do Vale do Itajaí. Hoje eu estou atualmente na 5ª fase do curso, fazendo então o meu 3º ano de graduação. E eu sou bolsista do UniEdu, fazendo parte do projeto Doutores da Beleza no âmbito social. Com esse projeto foram destinados que a gente cumprisse algumas atividades. E uma delas seria falar para mulheres um tema interessante e relevante. Eu escolhi, então, falar sobre a importância do conhecimento do ciclo menstrual, os hormônios que são liberados durante esse processo, porque isso pode afetar o nosso bem-estar, nossa comunicação e relação com outras pessoas, já que são períodos onde acontece uma grande liberação hormonal, várias mudanças fisiológicas no nosso corpo, que podem estar interferindo no nosso bem-estar, sentir-se bem, né? Com as questões de autocuidado, até com a beleza e estética em si, isso pode estar afetando por conta de tantas mudanças, tantas variações. Então eu escolhi trazer, para falar sobre o ciclo menstrual. Nesse semestre que eu tô na faculdade agora, nesse 5º período, eu tô tendo muitas matérias sobre saúde da mulher, conhecimento do corpo feminino, as mudanças que ocorrem. Então eu vou falar sobre o ciclo menstrual, o que é e o que pode estar acontecendo, as fisiologias, as patologias e como isso pode interferir no nosso convívio social com outras pessoas. Então, a menstruação, ela seria o descamamento do endométrio. O endométrio é um tecido que a gente tem no nosso útero, onde, se ocorrer a fecundação de um óvulo, o espermatozoide, o óvulo se fixaria nesse tecido, que é como uma esponja. É um tecido que o óvulo iria se aderir nele e iria começar toda a manutenção da gravidez. Caso isso não ocorra, a gente tem a menstruação. Geralmente, o ciclo ele é em torno de 28 dias, se conta desde o último dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Geralmente são 28 dias, pode variar de mulher para mulher, é bem normal acontecer. E dentro desses 28 dias a gente tem fases, ciclos, tem o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Temos ali do 1º ao 13º dia a fase folicular. No 14º dia a ovulação geralmente é um dia só. E daí do 15º dia ao 28º dia a gente tem a fase luteínica. Durante todas essas fases, a gente tem a liberação de hormônios, estrogênio, progesterona, entre outros, que fazem uma interação com o meio, que podem estar causando maior irritabilidade, aumento da temperatura, e tudo isso pode interferir no convívio, no bem-estar no dia a dia. E falando um pouco, sobre essas fases que eu citei, que seriam fase luteínica, ovulação, folicular. O que acontece? Na fase folicular, começa o surgimento de alguns folículos primordiais. Esses folículos vão ser levados à maturação. Geralmente, somente um óvulo vai chegar à maturação. É liberado somente um óvulo por mês. E daí, o que restou lá daquela fase folicular vai ser a fase luteínica, que seria um corpo amarelo, que vai ser dado a regressão lá no final do ciclo. Só que durante esse ciclo, a gente tem a liberação desses hormônios da progesterona, do estrogênio, de FSH, de outros hormônios que podem interferir, que podem causar mudanças. Esses hormônios, a grande maioria, são liberados lá no nosso cérebro, pelo hipotálamo, pelo córtex, e podem
tá gerando essas mudanças. Dentro do ciclo menstrual, achei interessante também ressaltar sobre a TPM, que agora sofreu uma atualização na nomenclatura, né? A gente chama de SPM, que é a síndrome pré-menstrual. Durante essa síndrome pré-menstrual, né, que é antes da menstruação, alguns dias antes, e geralmente os sintomas desaparecem quando tem início ali o sangramento, são fatores como maior irritabilidade, maior estresse, uma retenção de líquidos maior, então um maior inchaço, fatores emocionais, como menos vontade de sair de casa, menos vontade de fazer interações sociais, se sentir um pouco mais ansiosa, deprimida. Tudo são fatores relacionados às síndromes pré-menstruais. Isso muda bastante de mulher para mulher. Tem mulheres que não têm tantos sintomas, né? Já que a síndrome pré-menstrual é um acumulado de sinais e sintomas que aparecem antes da menstruação. Algumas mulheres, durante a síndrome pré-menstrual, elas acabam sentindo um aumento do peso por conta daquela retenção de líquidos que eu citei lá no começo, náusea, né, que é enjoo, tontura, uma sensação de fadiga, de cansaço, alguma perturbação no sono, não conseguir dormir muito bem ou ter muito sono, a concentração diminuída, aquela irritabilidade nervosa que eu também já citei. Dentro desse ciclo, desse nicho que é a menstruação e os ciclos, a gente tem alterações que podem ser fisiológicas ou patológicas que podem ocorrer durante o ciclo. E essas durações, elas podem ser durações de tempo, durações do volume de sangramento, duração de intervalo entre um ciclo e outro, e outros tipos de variação, como cólica excessiva, como desaparecimento da menstruação por alguma causa fisiológica ou patológica, né? Alguma doença. Então, vou iniciar falando, né, dentre essas alterações, sobre alterações de duração, de tempo. A menstruação, a gente estima que ela vai durar de 3 a 4 dias. Daí a gente tem o fenômeno da hipermenorreia, que é uma menstruação que ultrapassa esse período dos 5 dias. Quando a gente tem uma menstruação que ultrapassa esse período de 5 dias, pode ser alguma causa patológica ou pode ser alguma causa fisiológica, e isso pode trazer um descontrole hormonal, uma descamação do endométrio hormonal, que é aquela esponjinha que vai descamar e vai ser a menstruação. A gente pode ter uma maior irritabilidade na mulher. A gente pode ter vários fatores que podem associar ali o desequilíbrio do bem-estar. Na parte da duração, a gente entra também com a hipomenorreia, que é ao contrário da hipermenorreia. A hipomenorreia ela é quando a diminuição no fluxo menstrual, na quantidade de tempo, que é menor que 2 dias. Essas causas também podem ser hormonais, né? Como a menor secreção do estrogênio, que é um hormônio liberado ali nas fases do folicular, ciclo ovariano, ciclo uterino, tem toda uma liberação hormonal e essa liberação ela pode estar desregulada por algum motivo. Todas essas alterações, elas causam muitas dúvidas nas mulheres. Muitas mulheres se perguntam se é normal, se elas podem estar com algum problema, né? Alguma doença. Às vezes não tem como pedir auxílio, não conseguem entender, não sabe muitas vezes por que aquilo está acontecendo. E são dúvidas que podem preocupar e podem ocasionar ainda o maior desequilíbrio no bem-estar. Então, quanto às alterações do ciclo, a gente, além das alterações de duração, a gente tem as alterações de quantidade. As alterações de quantidade, eu vejo que elas são bem, assim, debatidas entre as mulheres, mas falar sobre a menstruação em si ainda é um tabu muito grande.
Então, muitas mulheres acabam ficando com dúvidas por conta disso, também por conta das informações que às vezes não são muito presentes nem muito debatidas. As alterações de quantidade seriam a menorragia, que é uma quantidade profusa de sangue, então uma quantidade de sangue muito grande, só que não vai interferir na duração dos dias, então não vai ser mais de 5 dias, porém vai ser uma quantidade muito grande, uma perca sanguínea muito grande, às vezes com coágulos, que pode trazer um pouco de preocupação. E ao contrário dela, né, assim como nas alterações de duração, tem a oligomenorreia, que quando a quantidade de sangue ela é muito pequena, é um fluxo muito pequeno e também pode trazer preocupação para a mulher que está passando por esse período e não consegue entender o que está acontecendo, se isso é fisiológico, se isso é patológico, se ela deve se preocupar, se ela deve pedir ajuda ou não. Continuando, dentro dessas intercorrências, vamos dizer assim, que podem acontecer durante o ciclo, a gente tem as alterações de ciclo relacionados ao intervalo. Como eu comentei lá no início, geralmente são 28 dias entre uma menstruação e outra. Então, a gente tem intervalos que eles são muito aumentados, que eles são de 35 a 40 dias. Isso pode ser por conta da maior duração do corpo lúteo, que é aquele corpo amarelo que eu falei lá no final, que seriam o final dos folículos ali, dos folículos que não se desenvolveram, né? Porque geralmente apenas um óvulo chega à maturação. Isso se chamaria opsomenorreia, que é quando a gente tem esse aumento de 35 a 40 dias. E daí a gente também tem a espanhomenorreia, que é quando esse ciclo ele é muito mais estendido do que 35 a 40 dias. Ele é de 2 a 3 meses. Isso geralmente porque a primeira fase que eu citei, que seria a fase folicular, ela é mais longa e ela pode ter ou não ovulação. Isso pode ser uma causa patológica. Às vezes, muitas mulheres ficam em dúvida de como abordar algum profissional ou conversar sobre isso, por conta dessas fases das liberações hormonais, né? Uma mistura ali de sentimentos, os hormônios interferindo nisso, às vezes não saber como lidar. Então, ter esses conhecimentos acaba sendo muito importante. Continuando nesse nicho de intervalos, a gente tem os intervalos diminuídos. Então, a gente tem a polimenorreia, que são mulheres que menstruam de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês. As suas causas são os encurtamentos das fases, aquelas 3 fases que eu falei lá no início. E tem a proimenorreia, que é uma menstruação que ela ocorre de 20 a 25 dias. Geralmente já é um ciclo mais curto, né? Ainda está próximo ali dos 28 dias, mas é um ciclo mais curto do que o esperado. Daí a gente tem também, dentro disso, a amenorreia, que é quando a gente não tem a menstruação, né? É quando a menstruação fica ausente. Isso pode ser por uma causa fisiológica, como a gravidez. Significa, né, que o óvulo ele se implantou lá naquele tecidinho esponjoso do endométrio e agora está acontecendo a manutenção da gravidez. Daí, juntamente disso, né, desses fatores todos ali, nós temos a dismenorreia. A dismenorreia é uma menstruação que a mulher tem muita cólica, muito desconforto, não consegue fazer as interações sociais por conta do desconforto e da dor muito forte. Isso pode acontecer por fatores fisiológicos ou orgânicos, pode acontecer, por exemplo, pelo fator nervoso ou fator hormonal que pode estar interferindo nisso. E ainda nesse nicho, né, do ciclo menstrual ali, de todas essas alterações, tem outras alterações que podem acontecer. É um nicho muito grande, o conhecimento sobre isso é muito importante.
Quando a mulher atinge uma certa idade, quando a mulher tem em torno de uns 50 anos, algumas mulheres pode acontecer antes, a gente tem a menopausa. A menopausa ela é um período de 1 ano que a mulher não tem nenhuma menstruação. Durante esse período, né, isso acontece porque a mulher não está mais ovulando, então ela não está produzindo mais óvulos, não está passando por aquela fase folicular, ovulação, logo a liberação hormonal ela fica diminuída, alguns hormônios não são mais produzidos como antes, e isso pode causar uma irritabilidade muito grande. A gente tem os sintomas do climatério, né? As mulheres algumas sentem muito calor, uma irritabilidade excessiva é um dos principais sinais e sintomas da menopausa, além do sangramento inexistente, né? É uma fase bem difícil para a maioria das mulheres, porque interfere muito no bem-estar, na qualidade do sono, nas questões interpessoais, nas questões comunicativas. Muitas mulheres apresentam dificuldade nisso. Todo esse conhecimento sobre o ciclo menstrual, as anormalidades, o que pode acontecer, o que é patológico, né, que é um problema, uma doença, o que é fisiológico, acredito que seja de extrema importância para a gente conseguir entender o nosso próprio corpo e por que às vezes a gente sente que o nosso bem-estar está tão afetado por causa principalmente dos fatores hormonais, que isso acaba mexendo muito com o nosso psicológico, com as nossas percepções. Muitas vezes nós mulheres deixamos de fazer atividades do nosso dia a dia por conta disso, por conta da menstruação, por conta de não entender, de não se sentir confortável, de não saber o que está acontecendo, de se sentir mal com o próprio corpo. Todas essas mudanças, elas ocorrem, né, mensalmente, desde que a mulher não tenha nenhum problema que impeça as fases ovarianas e uterinas e todos os ciclos de estarem acontecendo, ou que ela não esteja na menopausa, porém isso também é um problema de certa forma, porque muitas mulheres não sabem reconhecer os sinais e os sintomas, não conseguem às vezes ter acesso a um profissional da saúde que vai fazer uma reposição hormonal, dito que isso mexe muito com o psicológico, com a parte psíquica. Então, quis trazer esse tema por conta disso. Espero que tenha sido de grande valia. A minha intenção foi mostrar um pouquinho mais sobre os conhecimentos do ciclo menstrual, as anormalidades, alguns nomes, né, de alguns hormônios que podem estar interferindo muito nessa qualidade de vida e bem-estar. Seria isso. Muito obrigada.